nós daremos continuidade às exposições em Gálatas. Então, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo em Gálatas capítulo 2. Faremos a leitura dos 10 primeiros versos. Gálatas capítulo 2, do primeiro verso até o verso número 10. Assim diz a palavra do nosso Deus. 14 anos depois, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo, que me parecia ser de alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim, para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados por colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Amém. Oremos, meus irmãos. Pai amado, nosso bom Deus, neste momento eu te peço, ó Deus, a tua graça. Te peço, ó Deus, que o Senhor possa me usar como instrumento teu nesta manhã. Usando-me, ó Deus, como boca do Senhor. Enchendo, ó Deus, a minha boca e o meu coração com a verdade e a glória do teu evangelho. Que eu possa, ó Deus, anunciar a tua palavra com intrepidez e ousadia, para edificação, exortação, consolo do teu povo, da tua igreja, ó Pai. Ser com os teus filhos que aqui estão, que eles possam atentar à tua palavra, que nada, ó Pai, possa nos distrair, que possamos, ó Deus, estar com os olhos e os ouvidos bem atentos ao que o Senhor tem para falar conosco nesta porção da tua palavra. É o que nós te pedimos, ó bendito Deus, em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Gálatas, como vocês certamente sabem, foi uma carta escrita de modo distinto das outras cartas, ou pelo menos um modo que o apóstolo Paulo se dirige à igreja, é um modo um tanto diferente do modo em que ele aborda as outras igrejas. O apóstolo Paulo, ele entra, ao falar com esta igreja da Galácia, ele entra de uma forma dura. Ele entra falando e escrevendo a sua carta, apresentando-se como apóstolo. Ele vai dizer que ele é um apóstolo chamado por Deus, não enviado por homem algum. Então, ele vai, ao invés de fazer o que geralmente nós encontramos em outras cartas, que são ações de graças, louvor pelos irmãos daquela igreja, aqui ele não tem nada disso para tratar. Ele não fala deste modo com esta igreja, porque algo estava perturbando. Na verdade, homens maus estavam perturbando a igreja de Cristo naquela ocasião, naquele período. Então ele estava grandemente aflito e preocupado.
porque os irmãos daquela igreja, tendo ouvido o evangelho ser proclamado pelo próprio apóstolo Paulo, ao invés de se apegarem à palavra da verdade de modo inegociável, eles estavam como que se desertando, passando depressa daquele que chamou cada um deles na graça e estavam passando para um outro evangelho. Um evangelho falso, que não era o verdadeiro evangelho proclamado pelo apóstolo Paulo, nem era o mesmo evangelho proclamado pelos outros apóstolos. Então Paulo estava grandemente preocupado e querendo tratar este problema ali. Então, ele escreve esta carta aos irmãos da igreja da Galácia. Ele, no início da epístola, ele ainda vai falar qual é o seu evangelho. O seu evangelho, nós encontramos ele resumido no versículo 4 do primeiro capítulo, que diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ele vai dizer que é Cristo foi quem se entregou pelos nossos pecados. Ele proclama o evangelho da graça, da justificação pela fé, pela graça mediante a fé. Então, este é o evangelho de Paulo, é anunciar Cristo e este crucificado. Então, em seguida, depois de ele falar do seu evangelho, o apóstolo Paulo ele vai narrar como foi a sua caminhada. É uma biografia que ele apresenta aqui. E ele vai dizer, eu não somente fui chamado por Deus para o apostolado, sou um verdadeiro apóstolo. O evangelho que eu recebi também não me foi dado por homem algum. Esse evangelho eu recebi por revelação de Deus. Foi Ele quem me deu o evangelho que proclamo. Foi Ele quem me inspirou. Não foram os homens de Jerusalém, não foi outro homem qualquer, mas o próprio Senhor. Então, ele era independente de qualquer outro homem quanto ao apostolado. E ele também era independente de qualquer outro homem no que diz respeito ao evangelho que ele proclamava. Então, aqui, meus irmãos, nesta sessão, o apóstolo Paulo não está lutando agora para fazer sua posição ou opinião ou o seu evangelho simplesmente prevalecer. Mas ele está lutando para que a verdade do evangelho da graça, a sã doutrina, não fosse minada pelas ideias erradas dos falsos mestres que estavam ali, inseridos no meio do povo. Então ele começa dizendo, no versículo 1 de Gálatas, capítulo 2, 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito. Há uma discussão com respeito à ocasião em que o apóstolo Paulo está se referindo aqui. Mas nós não entraremos nesta discussão. Provavelmente o apóstolo Paulo ele está se referindo a 14 anos depois da sua última visita a Jerusalém. Independentemente da certeza da ocasião a que Paulo se refere, fato é que ele não ficou parado durante esses 14 anos que ele passou e depois retornou para Jerusalém. O apóstolo Paulo, certamente nesses 14 anos, passou e dedicou a sua vida à pregação do Evangelho, ao anúncio de Cristo entre os gentios e entre todo e qualquer homem que aparecesse diante dele, fosse ele gentil ou judeu. Na dedicação à plantação de igrejas, viagens missionárias, o apóstolo Paulo ele estava engajado e ele sabia que o seu evangelho era verdadeiro. Então ele proclama este evangelho com intrepidez e ousadia onde quer que ele estivesse. Foi para isso que ele foi chamado, para ser apóstolo aos gentios. Então ele diz ainda, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. O apóstolo Paulo retorna para Jerusalém, mas agora ele não retorna sozinho. O apóstolo Paulo, ele sobe a Jerusalém e volta com outros 2 servos do Senhor.
Barnabé e Tito. Barnabé fora inicialmente, durante o início da caminhada cristã do apóstolo Paulo, aquele que tomava como que a posição de liderança. O apóstolo Paulo, ainda no início da sua caminhada cristã. Em algumas ocasiões, nós encontramos isso na palavra do Senhor. Mas aqui nós já não temos Barnabé como aquele que está encabeçando determinada missão ou determinado trabalho. Mas aqui nós vemos agora Paulo como líder. Paulo liderando esta condução até Jerusalém. Então, Paulo é aquele que está conduzindo tudo. Tito não é mencionado por Lucas no livro de Atos, mas ele aqui é mencionado. Para Paulo, Tito era um filho do seu ministério e um irmão muito estimado para ele. Então, eles retornam para Jerusalém. E esse seu retorno a Jerusalém foi exatamente no momento em que teriam uma grande e decisiva, marcante reunião de Jerusalém, registrada em Atos, capítulo 15. O que fez com que Paulo decidisse ir para Jerusalém nesse período? Nós encontramos no texto, no versículo 2, ele diz: subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de modo algum não correr ou ter corrido em vão. Então ele teve uma revelação que o mandava ir até Jerusalém, a fim de que ali se reunisse com outros servos do Senhor e lhes apresentasse o evangelho que ele tem anunciado já há tanto tempo. Nós não sabemos se essa revelação foi dada diretamente ao apóstolo Paulo ou se um outro homem foi usado e o conduziu, mas provavelmente foi o apóstolo Paulo que recebeu diretamente essa revelação do próprio Deus. Ele era um apóstolo do Senhor. Não era uma ideia dele mesmo. Algo que surgiu como fruto da sua própria imaginação. Então ele sobe. Além da revelação que o Senhor o dá para que ele possa subir a Jerusalém, havia também o interesse da igreja de Antioquia em enviá-los para Jerusalém. Não é inconsistente a ideia de entender que a igreja de Antioquia tinha o interesse de enviá-los para esta reunião e o fato dele ter recebido uma revelação. Ambos os modos serviram como uma confirmação de que aquilo era certo e que estava de acordo com a vontade de Deus. Eles deveriam subir para tratar sobre um tema importantíssimo que nos alcança até hoje. Implicações grandiosas para a igreja de Cristo hoje, na qual estamos inseridos. O apóstolo Paulo ele não poderia resistir a isso. Então ele, como um servo fiel, como um servo obediente, logo atende. Nessa reunião, ele apresenta a doutrina, o evangelho que prega aos gentios, como ele diz, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência. Eles se reúnem. E muitas vezes, meus irmãos, a igreja de Cristo realmente precisa se reunir para que possam decidir, para que possam ver o que pensam sobre determinadas doutrinas e práticas, para verificar e entender se elas estão alinhadas entre eles, se elas estão em conformidade com a palavra do Senhor. Muitas vezes na história da igreja, a igreja de Cristo se reuniu justamente para tratar sobre temas que envolviam, na grande maioria das vezes, controvérsias, porque homens surgiam dentro da igreja propagando e sustentando ideias totalmente contrárias à revelação da Escritura. Então eles se reuniam para tratar sobre aquele assunto e decidir se aquilo era uma falsidade ou uma verdade, se era uma heresia ou não. Então aqui foi uma ocasião para isso. Eles se reuniram no momento oportuno e fizeram o que é certo ali. A igreja precisa se reunir para discutir a verdade da doutrina. O evangelho do apóstolo Paulo, como falei, é o evangelho que ele apresenta aqui, é aquele
resumido lá em Gálatas 1, versículo 4. Ele vai falar sobre Cristo, aquele que morreu para nos arrancar deste mundo perverso. Aquele que se entregou na cruz para tirar o homem da impiedade, para tirar o homem do reino das trevas e transportar este homem para o reino do Filho do seu amor. O Evangelho de Paulo é Cristo como aquele que se entregou como expiação em nosso lugar, para que o nosso pecado fosse perdoado. O Evangelho de Paulo é aquele que anuncia Cristo como a propiciação pelos nossos pecados, que anuncia que a ira que deveria cair sobre nós é a ira que cai sobre Cristo, o bendito Redentor. Então o apóstolo Paulo vai apresentar o Evangelho da graça, da justificação pela fé, que o homem ele é declarado justo diante do tribunal de Deus. Ele já não mais será condenado, graças à obra de Cristo, graças àquele que não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o apóstolo Paulo ele vai apresentar esta verdade àqueles homens, para que eles estejam conscientes agora, ouvindo da sua própria boca o que ele anuncia. Não o que os falsos mestres tentavam sugerir, porque os falsos mestres estavam verdadeiramente interessados em corroer, em corromper, em minar, não somente o apostolado do apóstolo Paulo, mas também o seu evangelho, minando e destruindo a verdade de que Paulo é apóstolo verdadeiro. Eles conseguiriam fazer com que aquele povo, a igreja, não abraçasse o evangelho proclamado por Paulo. Então o apóstolo Paulo ele não estava simplesmente preocupado com a sua reputação. A maior preocupação do apóstolo Paulo era a verdade do evangelho que não poderia jamais ser negociada. O que acontece lá é que eles reconhecem os labores de Paulo. O evangelho por ele anunciado entre os gentios. O apóstolo certamente tinha a intenção de saber também o que os líderes de Jerusalém pensavam com respeito à circuncisão. Lembrem-se, os falsos mestres da igreja da Galácia queriam que os gentios fossem circuncidados, porque eles imaginavam que eles precisavam ser circuncidados para verdadeiramente ser povo de Deus. Eles queriam obrigar eles a serem circuncidados, uma prática que eles exerciam entre eles mesmos, e eles estavam conscientes de que isso era a verdade, que todo gentio deveria se submeter a isso. Então, ele apresenta o evangelho que prega aos homens de influência. Mais à frente nós veremos que esses líderes são Tiago, Cefas e João. Mas nós não pensemos aqui, meus irmãos, que por mais que o apóstolo Paulo tenha ido até lá e tenha apresentado o seu evangelho a estes homens, ao público que estava lá, a ouvi-lo falar, não pensemos que ele foi até lá para ter o seu evangelho autenticado pelos líderes de Jerusalém, para ter a aprovação dos líderes de Jerusalém, para que, como se ele tivesse a intenção de chegar lá e, Paulo, o seu evangelho é um evangelho verdadeiro, agora você está apto para pregar esta palavra. O apóstolo Paulo ele não foi atrás disso. Lembre-se, o apóstolo Paulo já estava pregando o evangelho há muito tempo, e ele não precisou de nada, de ninguém para isso. E uma coisa que nós devemos estar conscientes, e o apóstolo Paulo estava plenamente consciente disso. O evangelho não precisa da autenticação de ninguém. O evangelho não precisa que o homem diga que ele é verdadeiro. O evangelho se auto-autentica. É ele quem autentica o mensageiro, não o mensageiro autentica o evangelho. Como muitos imaginam. É justamente o evangelho que vai revelar aquele que é o verdadeiro mensageiro dele. É o evangelho que vai apontar aquele que está anunciando este evangelho
com seriedade, com verdade, com pureza no coração. É o Evangelho que vai revelar quem são os verdadeiros ministros de Cristo e vai revelar também aqueles que não são, aqueles que são ministros de Satanás, inimigos da cruz, propagadores de um falso evangelho e de uma mentira neste mundo. O evangelho, ele é também aquele que autentica a verdadeira igreja, não o contrário. Não o contrário. Nós não podemos inverter isso e não podemos imaginar que o apóstolo estava submetendo o seu evangelho a eles, como que aguardando ou esperando deles alguma confirmação de que ele está correto. Mas por que razão ele apresentou o seu evangelho? O versículo vai dizer que para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Versículo 2 ainda. O que ele quer dizer com não correr ou ter corrido em vão? A ideia é a seguinte: caso os líderes da igreja de Jerusalém não fossem tão firmes contra o ensino dos judaizantes, dos falsos mestres, os quais falavam do evangelho mais alguma coisa, isto é, o evangelho mais as obras da lei para a salvação, o ministério de Paulo de pregação da salvação pela graça mediante a fé entre os gentios seria enfraquecido. Ele está como que preocupado com isso. O que é que estes homens pensam com respeito à circuncisão? O que estes homens dizem com respeito a esta prática tão valorizada pelos judaizantes? Para que ele pudesse manter as igrejas que plantou com o ensino sadio, verdadeiro do Evangelho, Paulo precisava refutar o falso ensino dos falsos mestres. E sua luta seria menos dura, tendo os líderes de Jerusalém ao seu lado. Então ele quer saber o que eles pensam. Tendo pleno acordo com os líderes da igreja de Jerusalém com respeito ao Evangelho, ele poderia estar seguro que os falsos mestres seriam silenciados. Calvino escreve o seguinte comentando este verso: a concordância entre os mestres da igreja é um poderoso auxílio para a confirmação da fé. Portanto, visto que Satanás labutava insidiosamente para obstruir o progresso do Evangelho, Paulo resolveu enfrentá-lo. Se fosse bem-sucedido em demonstrar que tinham os mesmos pontos de vista dos outros apóstolos, todos os obstáculos seriam removidos. Os discípulos fracos não ficariam mais perplexos com a dúvida a respeito de quem deveriam seguir. Eu ou Paulo? Pois em tudo que tenho ensinado, ele e eu estamos em pleno acordo. Se muitos dos ensinadores de nossos dias fossem tão sinceramente desejosos de edificar a igreja, como Paulo o foi, seriam mais diligentes em cultivar a harmonia entre eles mesmos. Uma harmonia doutrinária. Caso Paulo nutria algum temor, o que é pouco provável, uma vez que Paulo não temia homem algum, como ele explicou nos versos do capítulo 2, no capítulo 1, no final do capítulo 1, ele diz que ele não teme homem algum. Então, é pouco provável que ele temia algo e ele estava tão convicto de que seu evangelho era verdadeiro que isso não deveria trazer temor algum para o seu coração. Mas caso alguém imagina que ele tinha algum temor, logo esse temor se dissipa, pois o verso seguinte diz, verso 3, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, foi constrangido a circuncidar-se. Caso o apóstolo Paulo tivesse conduzido Tito a ser circuncidado, os falsos mestres poderiam olhar para ele e dizer, ele teme a homens.
Agora que ele está diante dos líderes de Jerusalém, ele está agora com outro discurso, dizendo que não se opõe à circuncisão. Ele é um falso apóstolo. Ele teme a homens, ele teme aos homens de Jerusalém. Ele teme a face desses homens. Eles poderiam talvez acusar o apóstolo Paulo disso. Contudo, o texto diz que até mesmo Tito, mesmo sendo um gentio, grego sangue puro, não foi circuncidado. Os líderes da igreja de Jerusalém, meus irmãos, como o apóstolo Paulo, entendiam que a circuncisão não deve ser mais aplicada e que a circuncisão não deveria mais, de modo algum, ser aplicada aos gentios. Tito estava lá como exame de caso, Tito estava lá diante deles, dos líderes de Jerusalém, um gentio grego não circuncidado. Se a circuncisão não foi aplicada em Tito, então ela não deveria, nem será aplicada em nenhum outro gentio que crê em Cristo. Então o apóstolo Paulo ali, ele vê que há harmonia entre o pensamento doutrinário dele, entre o seu evangelho e a doutrina e o evangelho sustentado pelos líderes da igreja de Jerusalém. E isso certamente tomou de grande alegria, harmonia entre os ensinos dos apóstolos. Mas o que é interessante é que eles nunca haviam conversado antes para saber o conteúdo dos pensamentos teológicos uns dos outros. Mas o Espírito que operou no coração daqueles servos da igreja de Jerusalém, o Espírito que inspirou os outros apóstolos, servos do Senhor, foi o mesmo Espírito que inspirou o apóstolo Paulo e que usou poderosamente na propagação do Evangelho. Por esse motivo, não poderia haver divergência alguma. Por esse motivo, não poderia haver distinção no pensamento doutrinário e na conclusão prática daquelas verdades. Porque o fundamento era o mesmo. O Espírito também era o mesmo. E o Espírito de Deus não faz confusão. Mas, meus irmãos, por que razão essa tensão quanto à circuncisão, como meio para a salvação, perturba a igreja? Versículo 4 diz que a igreja estava sendo perturbada. E essa controvérsia sobre a circuncisão era por causa dos falsos mestres. Ele diz, e isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então, os falsos irmãos se infiltraram no meio da igreja, da reunião, como que espiões. Estavam ali, sim, com o propósito de saber como estavam trabalhando com os gentios. O que é que o apóstolo Paulo estava fazendo entre os gentios? O modo que eles se comportavam estava ali com o propósito não com o propósito de fazer o que é bom. Eles não estavam lá com o propósito de lutar pela unidade da igreja e pela verdade do Evangelho. Como o apóstolo Paulo estava interessado aqui, em unidade doutrinária e unidade no Evangelho. Eles queriam investigar a posição, a atitude dos cristãos gentios diante das exigências da lei, as exigências e rituais judaicos. É justamente na confusão e não na harmonia que estão interessados aqueles que não foram salvos por Cristo. É justamente isso que estava no coração daqueles falsos mestres. Eram homens ímpios que queriam destruir a igreja de Cristo. Mas a principal intenção deles aqui, o apóstolo Paulo vai revelar para nós. O texto diz, com o fim de espreitar, foi que eles se entremeteram. Espreitar o quê? A nossa liberdade que temos em Cristo Jesus
e reduzir-nos à escravidão. Enquanto Paulo lutava pela liberdade em Cristo, pela liberdade que temos em Cristo, eles lutavam pela escravidão. Liberdade versus escravidão. Mas o que significa liberdade em Cristo? O que significa escravidão aqui? Por escravidão, o apóstolo está falando das práticas de observação da lei, como se através delas encontrássemos salvação. Como se eles sugeriam que os homens poderiam encontrar salvação, os falsos mestres sugeriam isso, na observância de práticas externas. Os judeus tinham suas práticas culturais e queriam impor isso aos gentios. E isso é voltar às práticas que haviam sido abolidas. Isso é voltar às práticas que encontraram o seu cumprimento em Cristo. Cristo já havia vivido, morreu e ressuscitou. Mas eles queriam trazer aqueles gentios à escravidão. Queriam que fossem salvos através da circuncisão. Fé mais alguma coisa, fé mais as obras da lei. Eles não estavam satisfeitos, meus irmãos, com a obra de Cristo na cruz. Eles não estavam satisfeitos com o sacrifício substitutivo de Cristo na cruz. É como se a obra de Cristo não fosse suficiente para salvar o homem da condenação. Eles achavam o evangelho proclamado por Paulo um evangelho muito fácil. Que evangelho é esse? Que não exige essas observâncias externas da lei. Isso só revela o que tomava o seu coração, o que tomava o coração deles. O legalismo deles é que os conduzia a pensar assim. Por esse motivo, estavam preocupados demais com coisas externas. Mas o que a palavra diz? Se eles quisessem viver segundo a lei. Em Gálatas capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo nos dirá o seguinte: todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E lá em Atos, capítulo 15, versículo 10. Atos, capítulo 15, versículo 10. Nós encontramos as seguintes palavras de Pedro: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Um teólogo escreveu que havia um aspecto escravizador e infantil da tutela da lei. Tão radical foi o fim dessa antiga ordem, e tão fora de comum essa liberdade apresentada pelo apóstolo, que alguns convertidos judeus do primeiro século e alguns do século XXI não conseguiram e não conseguem imaginar a vida sem as antigas cerimônias. Muitos conflitos no Novo Testamento foram causados por homens e mulheres que eram como prisioneiros fugitivos, que só conheceram a vida na prisão e não conseguiram imaginar outra vida além dessa. Muitos pensam ainda assim hoje. Legalismo, imaginando que simplesmente por praticar determinadas coisas ou viver de determinado modo determina ou contribui na salvação deles. A ideia é: não faça isso, não faça aquilo. Eles querem que as pessoas sejam como eles. E muitas vezes nós também queremos que as pessoas sejam como nós. Se não se vestir de tal forma, você não pode ser salvo.
Se você não andar com o paletó na rua o dia inteiro, você não será salvo. Se você botar uma bermuda, é um pecado grave. Cuidado com isso. Eles imaginam que as regras que eles impõem, como se essas regras e essas exigências externas, essas práticas, fosse algo que de fato fosse efetivo para salvar o homem. Não enfatizam isso hoje, muitos deles, que essas coisas externas, o modo de me vestir, o modo de andar, o modo que me comporto, essas práticas são ensinos que nos ajudam na nossa santificação. Nós devemos realmente viver de modo santo, digno do Evangelho de Cristo. A mulher deve se vestir com modéstia, o homem também deve se vestir adequadamente. Nós devemos ter cuidado com o nosso corpo, como caminhamos, com o que falamos, também com o que nos vestimos. Mas nós não podemos ter a ideia de que essas coisas podem nos salvar. Andar de modo digno do Evangelho e adequadamente é justamente fruto da salvação anterior, não a causa dela. Muitas vezes o nosso legalismo ele é revelado como quando nós recebemos novos convertidos em nossas igrejas. Pessoas que chegam ainda com coisas em si que são estranhas aos padrões que imaginamos ser um padrão correto para nós. Nós muitas vezes somos apressados, inclusive, para olhar para cada um deles e dizer rapidamente: esse cara não é crente. Olha a calça que ele veste, olha essa menina, que negócio estranho na orelha dela. Que coisa estranha isso, ainda no nariz dela. Nós somos apressados demais e precipitadamente nós julgamos e dizemos: esta pessoa não é crente. É óbvio que essa pessoa está passando ali por um processo ainda de ajuste de muitas coisas, mas nosso coração legalista muitas vezes se evidencia ali. Quando olhamos na entrada da porta da nossa igreja, alguém que não está vestido como nós estamos vestidos. Sei que devemos sim, meus irmãos, abandonar o modo de vestir do mundo, mas o ponto é que não podemos deixar nossa mente nem nosso coração ser tomado pela ideia de que determinado costume determina a minha salvação. Aqueles que possuem um coração legalista, ao se deparar com alguém externamente que não se encaixa nas exigências e padrões que estabelecem, logo revelarão o legalismo enraizado no seu coração. E o que o apóstolo Paulo quer dizer por liberdade em Cristo? O apóstolo está falando que em Cristo o homem encontra verdadeira libertação, graças ao sacrifício de Cristo na cruz. O apóstolo Paulo fala bastante sobre liberdade. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, ele vai dizer: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Temos essa liberdade porque Cristo a comprou com o seu próprio sangue. Na cruz, Ele comprou a nossa liberdade. Ele comprou a nossa liberdade da culpa. Cristo se deu por nós para nos redimir de nossos pecados, como diz Tito, capítulo 2, versículo 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Cristo nos libertou e para esta liberdade fomos libertos. Fomos da ira de Deus que nos condenava. Porque Cristo nos livra da ira vindoura. Como diz 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura.
Cristo nos libertou também da maldição da lei, porque Cristo nos livrou da maldição da lei, fazendo-se Ele maldição em nosso lugar, como diz Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo nos libertou do cativeiro de Satanás. Cristo nos libertou do mal. Como diz Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos libertos, meus irmãos, do pecado que nos escravizava. Romanos capítulo 6, versículo 14 diz: porque o pecado que não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Nós somos libertos da eterna condenação que nós deveríamos experimentar. Como diz Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não vivemos mais com medo, pois agora encontramos um amor que lança fora o medo. Nós encontramos um amor que lança fora qualquer temor. Nós temos liberdade em Cristo, liberdade na união com o nosso Cristo. Ele garantiu isso para nós, graças à sua obra substitutiva na cruz. Ele se fez maldição por nós. E agora nos libertou da escravidão da lei, da escravidão de tantas coisas neste mundo. Mas o versículo 5 diz: o que eles fizeram quando esses homens tentaram algo? Diz: aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Não se submeteram nem por um instante ao que os falsos mestres queriam. Por que motivo não se submeteram? Não porque eles eram orgulhosos e não queriam abrir mão da posição pessoal deles. A verdadeira razão é a seguinte: porque algo glorioso estava em jogo, a saber, o Evangelho. A verdade do Evangelho. Para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. A verdade do Evangelho não poderia ser corrompida. Paulo temia que o Evangelho genuíno fosse retirado de entre os crentes da Galácia. O zelo pelo verdadeiro Evangelho o consumia. A verdade de que judeus e gentios são aceitos, salvo pela graça somente. Ele não permitiria que o Evangelho fosse adulterado em qualquer nível. Nada poderia ser um obstáculo para o puro Evangelho que ele anunciava. Precisamos, meus irmãos, estar atentos aos falsos mestres com seus falsos ensinos. Muitos são os que se levantam hoje, apresentando o seu suposto evangelho, a sua doutrina independente inclusive da Escritura. Eles vão de encontro ao que foi estabelecido com base nas Escrituras Sagradas pela Igreja de Cristo. E ao invés de abraçarem a verdadeira doutrina bíblica, buscam todo tipo de novidades contrárias às Escrituras. Há, meus irmãos, uma diversidade muito grande de igrejas, denominações distintas, inclusive no conteúdo essencial da palavra. Não no que é secundário, no que é essencial. Mesmo tendo as Escrituras nas mãos, não há unidade. Por essa razão, porque não há unidade no que é firme, na doutrina, no Evangelho, não haverá unidade na prática das igrejas.
não haverá a unidade que o apóstolo Paulo está propondo aqui, a unidade que o apóstolo Paulo agora possui com os apóstolos da igreja de Jerusalém. Nós não podemos ceder, como ele não cedeu aos falsos mestres, às investidas daqueles que querem submeter a nossa consciência, a nossa liberdade em Cristo ao engano. Não podemos nos submeter aos ensinos e sutilezas malignas daqueles que querem nos escravizar, obrigando-nos a uma submissão cega por supostas verdades que são contrárias às Escrituras. Esses fardos falsos não podem ser postos sobre a nossa cerviz. Apenas a verdade do Evangelho deve ser inculcada em nós e sobre nós. Somente o Senhor deve ser Senhor sobre nós. Nós não somos escravos deles, escravos da lei, mas de Deus, de Cristo, do Espírito Santo. Ah, irmãos, se ser escravo desse Cristo todo bondoso, amoroso, gracioso e misericordioso, deve ser o desejo de nossas almas. Ah, que bendita escravidão é esta! Bendita escravidão ao Senhor Jesus Cristo. Liberdade e escravidão a Cristo e em Cristo. Nós devemos, sim, nos alegrar com essa escravidão que é maravilhosa. Nós somos escravos deste nosso Senhor, não mais escravos da lei. A partir do versículo 6, o apóstolo Paulo, ele vai agora tratar, não mais necessariamente da unidade doutrinária do Evangelho, mas unidade agora na obra que ele vai assumir juntamente aos outros servos do Senhor. O que os unirá no trabalho? Qual o fundamento da unidade entre eles? Cristo anunciado, aquele que é o Evangelho, visto na vida e proclamado com os lábios de seus servos, é o que os une na obra pela expansão da glória de Deus neste mundo. O versículo 6 diz, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, veja só, a referência aqui aos de maior influência é uma referência aos líderes da igreja, isto é, Tiago, Cefas e João. Eles eram de grande influência e tinham o respeito do povo, sim, naquele período. Não pensemos que o apóstolo Paulo estava aqui tentando, de algum modo, desprestigiar ou desrespeitar os líderes da igreja de Jerusalém. Quando ele fala que pareciam ser de maior influência, ele está querendo dizer que eles eram homens de grande estima, pessoas de caráter. Ele apenas usa a linguagem ou a ideia que os falsos mestres nutriam com respeito aos líderes, mas faziam exageradamente. Faziam além da conta. Então ele vai dizer, ele abre um parêntese, quais tenham sido, outrora não me interessa. Deus não vê a aparência do homem. É interessante notar como Paulo quebra aqui meio que quebra o seu pensamento. É interessante notar que Paulo faz uma pausa do que está falando e faz um comentário ali. Essas palavras foram usadas contra os falsos mestres e para a instrução da igreja. Os falsos mestres estavam muito ligados à aparência externa. Sim, eles diminuíam Paulo justamente porque Paulo não andou com Cristo e tinham como um falso apóstolo, ou um apóstolo de segunda categoria. Calvino, mais uma vez, nos será útil aqui ao escrever o seguinte: Paulo não está discutindo a dignidade dos apóstolos, e sim a vanglória indolente de seus adversários. A fim de apoiar pretensões indignas, eles enalteciam a Pedro, Tiago e João, tirando proveito da veneração que a igreja lhes tributava, para satisfazerem seu desejo intenso de prejudicar a Paulo. A intenção de Paulo, nesta passagem, não era esclarecer o que eram os apóstolos ou a opinião que deve ser formada a respeito deles, quando a controvérsia é deixada de lado. O objetivo de Paulo era desmascarar os falsos apóstolos. Mas Paulo realmente não andou com Cristo como os outros apóstolos. Mas Cristo chamou. Cristo glorificado o chamou na estrada de Damasco. Por esse motivo, Paulo vai dizer assim, olha, rejeitem a aparência do homem. Deus não está nem um pouco interessado com quem eles foram.
Deus não se importa com a face dos homens. A experiência que tiveram não é determinante para a verdade do Evangelho. Não é porque eu fui perseguidor da igreja e não andei pessoalmente com Cristo que meu Evangelho deve ser invalidado. Eles são homens respeitáveis, sim, mas não pensem com respeito a eles, irmãos da igreja da Galácia, irmãos, além da conta, como fazem os falsos mestres. Não importa para Deus e para Paulo se esses homens andaram com Cristo ou se era irmão de Cristo. Para ele, não importa. Então ele volta a tratar do que estava falando. Ainda neste verso ele diz, esses digo, que me pareciam ser de alguma coisa, nada me acrescentaram. Nada acrescentaram ao evangelho de Paulo. Não apresentaram o seu próprio evangelho, o evangelho deles, como fariam caso tivesse algo errado. Porque o evangelho de Paulo era puro. Nada tiveram e não tiveram uma ressalva sequer, uma nota de rodapé no que Paulo anunciava. Eles não disseram, agora sabemos o que você prega, portanto fique livre para pregar, Paulo. Eles apenas reconhecem o evangelho. Se nós estamos convictos de que o evangelho de Paulo é verdadeiro, como ele mesmo acreditava, qualquer tipo de acréscimo por parte dos líderes de Jerusalém seria uma corrupção do que era anunciado. Eles poderiam ser incluídos nas duras palavras de Paulo, anátema, maldito todo aquele que prega um evangelho diferente do que prego. Mas eles, juntamente com Paulo, levantam a bandeira do verdadeiro evangelho. Então, o que eles fazem? Ao invés de botar qualquer correção no evangelho de Paulo, o versículo 7 diz, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, o público e ambiente destes dois servos do Senhor era diferente. Por incircuncisão, podemos entender que é uma referência aos gentios. E por circuncisão, a referência é aos judeus. Cada um se encarregaria de ficar com um dos grupos. Obviamente, isso não os impedia de falar para pessoas do outro grupo. Paulo ia sempre para as sinagogas quando chegava numa cidade. E Pedro falou do evangelho para gentios, como no caso de Cornélio. Então, eles têm públicos distintos. E aqui no versículo 8, agora o apóstolo Paulo vai fazer um outro comentário. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. Aquele, isto é, o Senhor, da mesma forma que o chamou e enviou Pedro com essa missão, a Paulo também chamou e enviou. Isso quer dizer que não havia distinção entre eles quanto à origem do chamado, vocação e dever, mas sim com respeito ao público específico somente, que eles foram chamados para pregar. Assim como Pedro fora usado poderosamente, o apóstolo Paulo também o foi. E as provas do ministério poderoso de Paulo são muitas. Tito é uma prova viva do ministério de Paulo, bem como a igreja da Galácia plantada e tantos outros serviços que o apóstolo fez, grandiosos para a igreja de Cristo. E ambos são verdadeiros apóstolos de Cristo. O apostolado e o evangelho deles são iguais. Ambos foram usados como instrumentos de Deus na proclamação do evangelho. Então, no versículo 9, ele escreve o seguinte: E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados por colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então eles reconheceram a veracidade do chamado de Paulo. Não foi apenas um assentimento intelectual das verdades do evangelho que lhes fizera dar apoio, reconhecimento ao trabalho de Paulo e Barnabé, mas também porque a verdade estava sendo revelada pela obra da graça. Aqueles que eram reputados por coluna, traz a ideia de que eles eram aqueles que eram a estrutura da igreja, no sentido de que eles eram os líderes e principais representantes da igreja de Jerusalém.
Sim, ele sabia que aqueles homens deveriam ser honrados, e ele os honra, e o escuta também, e recebe algo deles. Então, Paulo e Barnabé foram reconhecidos como homens que foram chamados por Cristo. Agora, a expressa comunhão entre os cooperadores. A destra é estendida. Aqui há companheirismo pelo Evangelho. Eles dividem o trabalho. Na verdade, há aqui um reconhecimento mútuo da cooperação na pregação do Evangelho em lugares e públicos distintos. O mesmo Evangelho sendo propagado por 2 servos do Senhor em lugares diferentes. Paulo e os líderes de Jerusalém tinham um público distinto e um lugar distinto para trabalhar, mas tinham o mesmo foco, anunciar a Cristo. E nós, meus irmãos, nós somos chamados a testemunhar deste Evangelho onde estivermos, seja com palavra ou com a nossa própria vida. Deus chama pessoas com diferentes dons, diferentes vocações, para servi-lo onde estejamos, onde quer que estejamos. Onde é que você serve hoje? Onde é que você se encontra hoje? Que público você encontra? Saiba que é um dever seu testemunhar sobre Cristo onde você trabalha, onde você estuda, seja na universidade, seja no colégio, seja no prédio onde você mora, brincando com as crianças e os seus amigos, seja onde for, você é chamado para testemunhar Cristo e o seu Evangelho diante de todos os homens. Nós devemos submeter toda a nossa vida ao Evangelho, assim como esses servos do Senhor submeteram, e unidos na doutrina, caminham unidos na proclamação da palavra. Mas muitos em nossos dias pensam que podem anunciar um evangelho diferente por causa do público, região ou país que estão. Mas não pode existir esse tipo de ideia. Não existe aqui espaço para a ideia de um tipo de evangelho mais relevante para determinado grupo. Nós não podemos olhar para o evangelho ensinado por esses homens, pelos apóstolos, apresentados nos seus evangelhos, epístolas e cartas, sejam diferentes. A teologia e a doutrina deles, o evangelho, são os mesmos. Então aqui não há brecha para falarmos em 2 evangelhos distintos. De modo algum. Então este evangelho tem de ser anunciado, independentemente do público, região ou país, porque todos aqueles carecem do mesmo evangelho. Todos eles carecem da mesma graça apresentada no evangelho. Paulo queria unidade, mas sem negociar a verdade. Se o evangelho estivesse em risco, ele logo se oporia. Mas como ter harmonia e unidade neste mundo, entre as igrejas, sem a unidade no que é essencial? Como ter unidade na prática, se não há unidade no fundamento? Como ter harmonia e unidade quando a doutrina pura do Evangelho são negociados? A nossa fé está expressa, a fé dos nossos presbiterianos está expressa nos nossos padrões de fé, que são fiéis exposições da Escritura Sagrada. Esses padrões deveriam trazer unidade para a Igreja de Cristo. Todos aqueles que subscrevem esses padrões deveriam não somente concordar no conteúdo, mas a prática deveria ser a mesma, uma vez que o conteúdo é o mesmo. O padrão doutrinário, que é a fiel exposição do Evangelho, ao invés de estar no nosso meio produzindo unidade e uniformidade entre nossas igrejas, é como se estivesse trazendo diversidade. Deveria trazer unidade na fé, vida e prática da igreja. Mas por que razão há diversidade e não unidade na doutrina e na prática, na doutrina e na propagação, unidos juntos? Porque muitos têm abandonado a verdade, muitos têm abandonado a honestidade e têm caminhado a passos largos
para o pragmatismo, para novidades, para unidades com aqueles que não devemos nos unir, o que os conduz ao afastamento gradativo que deve trazer daquilo que deve trazer verdadeira unidade, a saber, um verdadeiro evangelho e uma verdadeira doutrina. Depois do apóstolo Paulo falar da unidade da doutrina, unidade na obra e propagação pelo evangelho de Cristo no mundo, ele irá apontar para um aspecto prático social, expressão do evangelho que anuncia. Versículo 10, ele diz: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. O principal assunto de Paulo era a justificação pela graça mediante a fé, sem as obras da lei. Mas a palavra também ensina que a fé é evidenciada também no trabalho de cuidar dos pobres. Essa é a única recomendação que deram a Paulo, para que Paulo não esquecesse dos pobres. A igreja de Jerusalém carecia de recursos, pois era uma igreja muito pobre. Esse dever de olhar os pobres está posto no Antigo Testamento já. A recomendação deles estava em conformidade com o que encontramos no Antigo Testamento, em Êxodo 23, 10 e 11, Amós 2, 6 e 7, até mesmo no Novo Testamento, Lucas capítulo 6, versículos 36 e 38. Em Romanos capítulo 15, versículos 26 e 27, encontramos as seguintes palavras: porque aprove a Macedônia e a Acaia levantaram a coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. E isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores. Porque, se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos gentios, devem também servi-los com bens materiais. Então o apóstolo Paulo, como um servo humilde, acatou o que disseram. E ele disse que desejava ansiosamente fazer aquilo. Ele se esforçou grandemente. Então vemos que a unidade no ensino do Evangelho entre os apóstolos, servos do Senhor, e unidade no amor cristão. Pensavam na alma e nas necessidades dos outros. Muitos pensam apenas no aspecto social hoje, esquecendo-se do que é essencial, a pregação genuína do verdadeiro Evangelho, um culto verdadeiramente puro diante do Senhor, segundo a verdade do Evangelho. Contudo, também há um outro extremo. Existem aqueles que podem cair no extremo de esquecer-se de assistir à necessidade dos necessitados. E esta é uma obra contínua da igreja. Uma obra que é principalmente expressa através da diaconia, mas também através de cada crente. A igreja dos gentios, tão rejeitados por muitos da igreja de Jerusalém, serviu de testemunho do amor que devemos ter um para com os outros, não apenas ao falarmos do Evangelho, mas também ao estender a mão para socorrer aquele que precisa de auxílio. Meus irmãos, apenas o verdadeiro Evangelho, proclamado com fidelidade, pode fazer a igreja caminhar unida neste mundo, tendo como propósito final a manifestação da glória de Deus, que pode ser revelado na unidade daqueles que foram objetos da obra da redenção do seu Filho. Que unidos caminhemos para a propagação deste Evangelho, para que a glória de Deus seja manifestada em todo o mundo, no nosso testemunho com os lábios e também na nossa vida. Amém. Oremos, meus irmãos. Pai amado, nosso bendito Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de, nesta manhã, cantarmos louvores a Ti, ler a Tua palavra, orar a Ti, de ouvirmos, ó Deus, uma porção da Tua palavra nesta manhã. Que a Tua palavra, ó Deus, de algum modo, pelo Teu Santo Espírito, possa ser aplicada verdadeiramente no coração dos Teus filhos. Ó Deus, abençoa-os, ó Pai, e que eles, ó Deus, ao ouvir o que foi ensinado, possam, de algum modo, aplicar isto em suas vidas, na sua caminhada diária, durante toda esta semana. É o que nós te pedimos, ó bendito Deus, em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo, o teu bendito Filho. Amém.